Bem, começou a gravação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, é essa aqui. Esse aqui é o gabarito, eu não disponibilizei ainda no AVA, mas depois da aula eu disponibilizo para vocês, o gabarito da nossa atividade de avaliação. Então, vamos lá. Então, a questão 1, uma das questões que estavam lá para vocês fazerem era essa aqui. Tá? Essa questão, ela está bem relacionada, eu desliguei a minha câmera, tá? Para não ficar sobrecarregando aqui o programa. Bem, ela está relacionada com um exercício que a gente viu lá no começo do semestre, que era sobre o teorema de Bayes. Só que essa questão ela é puramente teórica, né? Então, ela não envolve cálculo. Ela tem uns valores aí, mas eles estão para mera interpretação. Então, vamos lá entender o que diz o problema. Para selecionar seus funcionários, uma empresa oferece aos candidatos um curso de treinamento durante uma semana. No final do curso, eles são submetidos a uma prova. E 25% são classificados como bons. E eu estou usando a letra B para representar isso, B maiúscula. 50% são classificados como médios. Eu vou representar por M maiúsculo. E o restante, 25%, como fracos. Então, eles somam 100%, né? Ou seja, todos eles, né, todos os funcionários, então, passaram por essa prova. Para facilitar a seleção, a empresa pretende substituir o treinamento por um teste, contendo questões referente a conhecimentos gerais e específicos. Assim, neste ano, antes do início do treinamento, os candidatos foram submetidos ao teste e receberam o conceito de aprovado, representado por A maiúsculo, ou reprovado, por R maiúsculo. No final do treinamento, foram obtidas as seguintes probabilidades condicionais. A probabilidade de A dado B, ou seja, de ser aprovado, dado que era foi classificado como bom, é igual a 0,80. Probabilidade de A dado M, ou seja, aprovado sendo classificado como médio, é igual a 0,50. E probabilidade de A dado F, né, aprovado dado que é fraca, é igual a 0,20. Considerando o contexto apresentado, avalie as afirmativas a seguir. Então, a gente tem 4 afirmativas, né, afirmações, 4 frases que a gente precisa avaliar se são verdadeiras ou não. A primeira diz o seguinte: a probabilidade P de F é igual a 0,25, ou seja, a probabilidade de ser fraco é igual a 0,25 é uma probabilidade a priori. É verdadeira, tá? Ela é verdadeira porque ela não é condicionada. Se toda probabilidade que não é condicionada, ela é também denominada de probabilidade a priori, ou uma probabilidade prévia. Então, essa aqui está correta, a número 1. A segunda, a probabilidade de P de A dado B, ou seja, de aprovado dado que ser bom, é igual a 0,80. Então, a gente teria que olhar aqui, ó. Probabilidade de A dado B é igual a 0,80, ok? É conhecida como verossimilhança. Isso também é verdade, isso é um termo que é usado dentro da teoria do teorema de Bayes, tá? É usado quando a gente tem essas informações prévias ou retiradas, né, agregadas no problema de alguma forma, sem ter passado por um cálculo nosso, a gente sempre considera isso como uma verossimilhança, ou seja, é algo que está ali, uma evidência, é como se fosse uma evidência no nosso problema, né, em termos de rede bayesiana, ou em termos de termologia computacional, a gente diria que isso aqui seria uma evidência. Isso aqui verossimilhança é o termo que os probabilistas ou os estatísticos utilizam, tá? Mas é um termo mais genérico. Então, a número 1 e a número 2 estão corretas. Número 3. Se considerarmos o conceito de aprovado, que é o A maiúsculo,
A probabilidade bom, dado que é aprovado, é uma probabilidade revisada. Revisada é a posteriori, ou seja, depois, há uma atualização da probabilidade. Então, sim, isso também é verdade. Se a gente tinha antes a probabilidade de ser bom, que é até dada aqui, ó, de ser bom é 0,25 ou em percentual igual a 25%, quando a gente leva em conta uma informação prévia, que é de ser aprovado, a gente está revisando a probabilidade de ser bom. Então, de fato, é verdade. 4. Então, a 1, 2 e 3 são verdadeiras. A probabilidade de um candidato ser aprovado, dado que é considerado fraco, é igual a 0,50. A probabilidade de um candidato ser aprovado, dado que é fraco, né? Então, seria a probabilidade do A, dado F, está aqui, ó, a probabilidade de ser aprovado, dado que é fraco, é igual a 0,50. Isso não é verdade, porque essa probabilidade é igual a 0,20. Então, a número 4 está errada. Aí pergunta, é correto o que se afirma em? Então, é essa aqui a afirmativa correta, tá? A alternativa correta, então, é a alternativa que tem a número 1, 2 e 3 apenas, tá? Porque a número 4 não é correta. A 1 está correta, mas não é só ela. Então, 1 apenas também não é correta. 1 e 2 apenas também não. 1, 2 e 3 apenas ok. 2 e 3 apenas não, porque está faltando a 1. 3 e 4 não, porque a 4 está errada. Então, é 1, 2 e 3. Se vocês forem tendo alguma dúvida ao longo da correção, vocês podem me interromper, tá? Ou esperar eu encerrar a gravação para me perguntar alguma coisa, tá? Bom, se vocês me interromperem ao longo da apresentação da aula, só para vocês saberem ou terem consciência, a interrupção de vocês, né? O que vocês vão falar vai ficar gravado, tá? Então, caso vocês não queiram deixar registrada a fala de vocês, vocês podem esperar eu encerrar a aula e aí vocês podem questionar. Questão número 2, ela também não envolve cálculo, é uma questão conceitual. Diz o seguinte: o aprendizado automático explora o estudo e construção de algoritmos, que podem aprender com seus erros e fazer previsões sobre dados. O computador aperfeiçoa seu desempenho em determinada tarefa a cada vez que ela é realizada. Existem dois tipos de raciocínios em inteligência artificial. Um deles é responsável por extrair regras e padrões de grandes conjuntos de dados. Pergunta: qual o nome deste tipo de raciocínio? Assinale a alternativa correta. Aí tem as alternativas: indutivo, dedutivo, estimativo, bayesiano e variável. Coisa que a gente já tem que ter certeza que não é a resposta é estimativo, porque não existe esse tipo de raciocínio, e nem raciocínio variável. Então, sobra indutivo, dedutivo e o bayesiano, né? Vale lembrar que o bayesiano ele se encontra dentro do indutivo, então, na realidade, a gente só teria essas duas alternativas aqui, indutivo e dedutivo, né? Então, a alternativa correta é indutivo, vou explicar por quê. Porque o raciocínio indutivo na realidade, é o supervisionado, que é um tipo de raciocínio indutivo, tá? É ele quem extrai regras e padrões de grandes conjuntos de dados, né? Ele precisa de regras, né, para poder fazer a identificação de padrões. E isso caracteriza um tipo de raciocínio do tipo supervisionado. O tipo supervisionado ele é um raciocínio indutivo. Na verdade, é um aprendizado supervisionado que é um tipo de raciocínio indutivo. Então, a alternativa correta seria essa aqui, indutivo. O dedutivo ele é um tipo de aprendizado por reforço. Ele não age dessa maneira, né? Ele não vai extraindo regras nem padrões. Tudo bem que ele vai melhorando, né? Vai evoluindo a cada vez que ele é executado. Isso aqui tem relação com o aprendizado por reforço, mas essa questão de extração de regras e padrões não é uma característica dele, né? Do raciocínio dedutivo. Então, por isso que ele não é a alternativa correta.
Continuando. A questão 3, ela envolve cálculo. Percebam que é a mesma questão lá número 1, tá? É a mesma questão número 1. Só que aí tem uma complementação aqui. É a mesma questão número 1 que eu comentei aqui. Né? A gente então já falou, tem lá a prova que os funcionários de uma empresa são submetidos, 25% fica bom, 25% médio, não, desculpa, 50% médio e 25% fraco. E aí ele apresenta umas verossimilhanças aqui, depois que ele quer mudar para um teste e aplica o teste. Então, a probabilidade de ser aprovado no teste, dado que foi bom lá na prova, é esta, 0,80. Aprovado no teste, dado que é mediano, né, médio na prova, 0,50. E a probabilidade de ser aprovado no teste e ser fraco na prova, ter sido fraco lá na prova, é de 0,20. Eu complemento isso que está aqui. Deseja-se calcular a probabilidade de um candidato ser fraco, sabendo que ele foi aprovado no teste, que se deseja implantar para substituir o curso. Para isso, você deve aplicar o teorema de Bayes. Então, já está dada a dica aqui, para encontrar essa probabilidade revisada. E aí tem as alternativas. Assinar a alternativa correta. 0,22, 0,10, 0,30, 0,15, 0,21. Aqui já tem a resposta, né? Então, olha só. Eu quero calcular a probabilidade de ele ser fraco, né? A probabilidade de ele ser fraco, sabendo que ele foi aprovado no teste. Então, é tipo o inverso disso aqui, ó. A probabilidade de ele ser fraco, tá? Na realidade, a probabilidade de ele ser fraco, dado que ele foi aprovado. Então, é o F barra A. Tá aqui, ó. F barra A. Tá? F barra A. Então, lembra lá quando a gente usou o teorema de Bayes? Eu lembro que eu falava assim, a probabilidade só do primeiro sozinho, então a probabilidade de F, probabilidade de fraco. A probabilidade de ser fraco é 0,25, tá aqui, ó. Na realidade tá invertido aqui, mas é essa que tá aqui, tá? 0,25. E aí, a segunda é a probabilidade do inverso, a probabilidade de ser aprovado dado F. Então, é a probabilidade de A barra F. Então, tá aqui, de A barra F, ó, de A barra F, 0,20, 0,20. Aí, o que eu disse mais? Eu dizia lá, esse termo que aqui em cima tá, ele também aparece lá embaixo. Então, ele foi colocado bem aqui, ó. Tá? Colocado bem aqui. Beleza, mas a gente tem que chegar, a gente também chega no aprovado quando ele é bom, quando ele quando ele é mediano também, quando ele é médio. Então, olha só. Lembra lá? De ele ser bom é 0,25. E de ele ser médio é 0,50. E de ele ser fraco é 0,25. Se a gente fizesse aqui o desenho Aqui eu tenho ele, mas eu não mostrei. Da árvore de decisão, a gente ia ver... eu devia ter trazido. Espera só um pouquinho. Eu vou descompartilhar aqui e vou abrir um PowerPoint. Tá? Vou abrir aqui um PowerPoint que tem a árvore, só para a gente poder entender porque aqueles valores aparecem ali. E agora que me dei conta que eu não levei. Então, é isso que eu vou abrir aqui, só um minutinho. Eu estou procurando o arquivo. Tá, eu tenho aqui a árvore. Pronto, eu vou pegar e vou levar lá para aquele arquivo que eu estou mostrando para vocês. E vou salvar aqui. Vou deixar ela pequenininha, só para a gente poder... eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cima. E aí a gente vai ter a árvore. Pronto, então isso aqui acho que é melhor assim. Então, agora a gente consegue... Eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. Tá aqui. Pronto. Então, eu trouxe aqui, ó. Então, é isso aqui, tá? A árvore. Então, olha só. Então, tem lá 0,25 de bom, 0,50 de médio e 0,25 de fraco, que é dado aqui no problema.
né? Mas eu quero saber a probabilidade dele ser fraco, dado que ele foi aprovado. Então, é aqui, ó. É esse aqui o ramo que a gente está usando ali em cima. Só que para chegar no probabilidade de ser aprovado, a probabilidade do segundo sozinho, que é aqui embaixo, ó, a probabilidade do segundo sozinho. Esse termo que está aqui em cima, ele é só um pedaço, ó, dele ser aprovado, né? Então, ele pode ser aprovado tendo sido considerado médio. Ele pode ter sido aprovado tendo sido considerado fraco. Então, que é o que a gente está usando. Então, faltam esses dois aqui, ó, para chegar no segundo, né? Falta o bom para chegar no aprovado e falta o médio para chegar no aprovado. Então, olha só, o bom para chegar no aprovado, que é esse segundo sozinho, né, que vai compor o segundo sozinho, ó, é 0,25 vezes 0,80. Então, tá aqui, ó, 0,25 vezes 0,80. No médio, para chegar lá no aprovado, 0,50 vezes 0,50. Então, tá aqui, 0,50 vezes 0,50. O do fraco a gente já tinha calculado aqui em cima. E aí é aquilo que eu disse para vocês. O que aparece aqui em cima também vai aparecer lá embaixo. Sempre embaixo tem mais de uma coisa, né? Tem mais do que o que está em cima. Então, esse é o cálculo que vocês tinham que ter feito, né? Fizeram, acho que sim, né? Porque a maioria acertou, para chegar nesse resultado. Essa conta aqui, ó, resulta em 0,10. Acho que alguém chegou. Só um minuto. Um minuto. Pronto. Então, é essa aqui a questão número 3. Essa questão, ela precisava desse cálculo. Eu não pedi, né, obviamente, para vocês me mostrarem o cálculo. Não pedi, né? Mas vocês tinham que ter feito o cálculo, ou pelo menos ter procurado, revisado a aula, porque isso foi apresentado numa aula, lá nas primeiras aulas do nosso curso. E aí eu mostrei para vocês. Então, a alternativa correta é 0,10, tá? É 0,10. Ou aproximadamente, pode ser que na hora que vocês vão usando os valores aqui, talvez dê um pouquinho diferente disso. Não é para resultar muito distante desse valor, tá? Mas aí usando duas casas decimais, sem arredondar, eu devia ter dito isso aqui, acabei não colocando, tá bom? Então, é essa aqui a resolução da questão 3. A questão 4 não envolve cálculo, também é uma questão conceitual, né? Ela diz o seguinte: existem 3 tipos de aprendizado de máquina. Cada uma apresenta características específicas de implementação. Então, aqui já dá uma dica, né? 3 tipos de aprendizado de máquina. O aprendizado onde o algoritmo precisa de exemplos rotulados, né, exemplos com respostas, de uma determinada tarefa, se refere a qual dos 3 tipos de aprendizado? A gente teve uma aula onde eu comentei isso, onde eu apresentei, e aí é por isso que essa questão apareceu, né? Porque vocês tinham essa aula, tá no AVA ainda disponibilizado. Por isso que a gente deu esse prazo para vocês, para que vocês pudessem acessar o AVA, baixar tudo que vocês não tinham baixado ainda de material, e para que vocês consultassem na hora que fosse elaborar, responder à atividade. Então, tinha lá as alternativas, eu não marquei A, B, C e D, porque às vezes o sistema ele faz uma mudança aleatória. Então, pode ser que não estivesse nessa ordem, não sei, né? Então, por isso que eu não coloquei aqui. Mas aí tem lá as alternativas: máquinas, não supervisionado, reforço, repetição e supervisionado, né? A dica já foi aqui, ó, 3 tipos, né? Repetição não é, né? Não é um tipo de aprendizado. Máquina é um termo genérico para dizer aprendizado de máquina. Então, aprendizado de máquina, ele está acima. É o macro, né? É o macro para dizer que tem 3 ali embaixo dela. Então, a gente, só de ter visto isso, a gente já descobriu que os 3 tipos são esses: não supervisionado, reforço e supervisionado. Então, só seria um desses 3. No entanto, aquele que precisa de exemplos rotulados com respostas de uma determinada tarefa, trata-se do supervisionado. Então, essa é a resposta correta. Então, está aqui, apresento uma justificativa, né? O supervisionado é o algoritmo que que é elaborado, né? Dentro do supervisionado, ele precisa de exemplos rotulados com respostas na tarefa. O não supervisionado, ele organiza as entradas em grupos, mas ele não faz uso de rótulos pré-definidos, tá? Ele não precisa disso. E o reforço, né, que é o que está aqui,
a máquina tenta aprender qual a melhor ação a ser tomada, né? Ela vai aprendendo, e aí, conforme ela vai melhorando, ela vai tendendo para realizar a mesma atividade que fez com que ela levasse para a otimização dela. Então, é isso, a questão número 4. A questão 5. A questão 5, ela está na lista de exercícios que eu deixei para vocês. A gente, inclusive, fez uma aula, né? Fez uma aula lá de revisão, mostrei rapidinho para vocês, e também disponibilizei o gabarito dessa lista no AVA. Então, vocês tinham acesso a ela também. Diz o seguinte: a estatística mostra que 70% de todos os homens têm alguma forma de câncer de próstata. O teste PSA dará 90% das vezes para homens afetados, ou seja, homens com câncer. Os homens que já têm câncer, quando eles fazem o PSA, 90% desse teste, né, resulta positivo. É isso que está sendo dito aqui. E 10% das vezes para homens sadios. Quer dizer, isso aqui é o falso positivo, né? Que o homem lá não tem câncer de próstata, mas ele faz o teste do PSA e ele dá positivo. Então, isso aqui é o falso positivo. Pergunta: qual a probabilidade de um homem cujo teste deu positivo ter câncer de próstata? Então, a probabilidade de ele ter câncer de próstata, dado que ele fez o teste e deu positivo. Qual é essa probabilidade? Eu pedi para vocês utilizarem 4 casas decimais com truncamento. Truncamento é não arredondar, é só ir até a 4ª casa decimal e eliminar os dígitos que estiverem depois. Isso é truncamento. Assinale a alternativa correta. Então, tinham lá essas alternativas: 5454, 9545, 4545, 4455, 5544. Valores muito próximos, né? Muito parecidos. No entanto, a alternativa correta é essa, eu mostrei no gabarito da lista para vocês. Então, estava aqui, ó, apresentado. Seja C, aí estou usando letras para poder escrever a probabilidade dessa maneira aqui. Seja C, o evento tem câncer de próstata. Então, o complemento seria não ter, né? T mais é o teste PSA positivo. Então, o que eu quero saber é a probabilidade de ele ter câncer, dado que o teste deu positivo. Então, está aqui, ó, a probabilidade de ele ter câncer, barrinha de condicionalidade, dado que o teste deu positivo. Então, lembra lá do teorema de Bayes, é a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do inverso aqui, ó, T mais dado C, então é T mais dado C, e embaixo é a probabilidade do segundo sozinho, né, do T mais. Então, isso aqui é teorema de Bayes, a gente sempre usou esse esqueminha para a gente poder decorar essas probabilidades que a gente tem que calcular. Probabilidade de câncer, né, do homem ter câncer, o exercício dá, né, então, todos os homens têm algum tipo de câncer de próstata. Isso refere-se a 70% e em probabilidade é 0,7. Probabilidade de ter mais, dado C, ou seja, do teste dá positivo, dado que ele tem o câncer, também é dado aqui no exercício. Ó. Teste dá positivo, dado que ele condicionado a que ele tem o câncer, que ele chama aqui de afetados. Então, é 0,9 em probabilidade. Então, está aqui. Então, esse mesmo termo que aparece aqui em cima da razão, ele aparece embaixo. Só que sempre tem algo a mais. Então, a probabilidade de ter mais, ou seja, do teste positivo, também acontece para homens, né? Para homens que não têm o câncer. E isso é igual a 0,10, quer dizer, 10%, igual a 0,1 em probabilidade. Mas está faltando o restante dos homens, porque só são 70%. Então, aqui tem. Então, os outros 30% não têm. Mas os 30% que não têm, que são esses homens sadios, 10% deles têm teste positivo, né? É o falso positivo. Então, pronto, esse é o termo. Então, para chegar no T+, se a gente desenhasse a árvore, eu não desenhei, também a gente ia observar que ia precisar desse termo aqui. E aí, esse produto, né, 0,7 por 0,9 é 0,63, e essa outra operação matemática aqui embaixo é 0,66. Essa divisão 0,63 por 0,66 dá aproximadamente esse valor aqui, 0,9545, então a resposta correta é esta. Certo? E é isso aí.
Deixa eu encerrar aqui. Parei o compartilhamento e aí eu vou encerrar a gravação.